Bom, senhor presidente, bom, meus caros, em especial Sérgio e Bernardo, que me convidaram para falar aqui, e todas as pessoas presentes. Eu sou certamente, não, obviamente eu sou o único goi nessa mesa, né? Quer dizer, embora eu seja um simpatizante. Minha primeira namorada era uma judia não judia, quer dizer, o pai dela era judeu, a mãe era japonesa, e na verdade foi um casamento meio feito a mãe teve que fugir porque eles se casaram em 45 e a família japonesa, o sogro enfim, o avô da minha namorada, o avô japonês, dizia que o seu Arnaldo, o noivo judeu, era boa pessoa, mas não podia esquecer que era inimigo do Mikado. E, portanto, que não cabia o casamento, a moça fugiu. O avô, depois disso, foi uma dessas pessoas que publicavam jornais escondidos nos anos 50, dizendo que o Japão tinha vencido a guerra e que era tudo uma mentira, assunto que mais tarde foi trabalhado pelo Fernando Moraes com outras fontes, não a do meu ex-hiper-sogro, vamos dizer. Mas, enfim, quer dizer, então já é um caso de identidade, o caso já é bem interessante, né? Mas, enfim, eu sou o único goi aqui, então, obviamente, a minha leitura é um tanto diferente da de vocês, porque, apesar de eu ter tido sempre vínculos, amizades, namoradas, judias, o meu conhecimento é externo, e então há muita coisa que para mim foi uma revelação no livro do Bernardo, muito especialmente o ponto principal do qual desejo tratar, que é que eu sempre considerei que o judaísmo excluía por definição o proselitismo. E o Bernardo coloca muitas reticências nessa questão. Ou seja, por definição, eu sempre entendi o judaísmo como uma religião não universal. E, nesse sentido, bem diferente das religiões do livro que dele emanaram, especialmente o cristianismo e o islamismo, mas também, talvez, de outras religiões que possamos dizer também têm vocação universal. Nós estamos hoje num mundo em que, embora as religiões não considerem, vamos dizer, embora o consenso que a gente vê quando ouve ou Sua Santidade o Papa, ou Sua Santidade o Dalai Lama, ou outros líderes religiosos falando, nenhum deles mais dedica as outras religiões ao inferno ou à danação eterna, isso, graças a Deus, ou aos homens não acontece mais, mas mas nesse mundo em que nós estamos, todas as religiões, apesar de não pretenderem mais converter todo mundo àquela religião especial e destruir as outras religiões, elas, no entanto, se consideram universais. Uma tendência muito comum hoje, uma espécie de subtexto nas religiões, são formas diferentes de falar do mesmo. Então, o que permite que católicos e protestantes e ortodoxos se entendam no âmbito do cristianismo, que haja um diálogo forte entre cristianismo e judaísmo, que haja um diálogo bem mais difícil com o islamismo, mas que haja um diálogo intenso com o budismo, sobretudo o budismo de safra tibetana. Então, nesse sentido, para mim sempre é um pouco curiosa a condição do judeu, porque em que pese o que o Bernardo diz sobre em 2 ou 3 momentos ele diz, o proselitismo foi impedido ao judaísmo por pressão cristã islâmica. O judaísmo não pôde fazer proselitismo. E disso ele transformou essa necessidade em virtude. Quer dizer, então o fechamento do judaísmo, não é o termo dele, mas um certo fechamento sobre si, se deveria sobretudo a isso. Esse é o ponto que para mim é mais problemático, mas não digo que... bom, enfim, até porque eu sou externo a isso e sempre me soou muito curiosa essa questão da diferença e do que significa a experiência judaica. E eu li o livro foi pegando para mim muito esse sentido. Já a começar pelo título. Judaísmo para Todos é um título ambíguo, ou bissêmico. Ele pode significar uma introdução ao judaísmo ao alcance de todos. Conheça o judaísmo. Qualquer pessoa pode entender o judaísmo sem nenhum sentido além disso. Quer dizer, uma explicação. O ABC do judaísmo, poderia ser isso. Ou pode significar que existe uma mensagem judaica pela qual todas as pessoas teriam a se enriquecer e por que não se converter. Quer dizer, isso não está no horizonte, mas não está também muito longe do horizonte. Porque seguramente o livro não é a primeira coisa.
Quer dizer, ele pode até ser um ABC do judaísmo, mas ele é muito menos isso do que uma preocupação em mostrar qual a importância do judaísmo, não só para judeus e não judeus, não só para judeus como para não judeus. E esse é um ponto que tem uma certa, vamos dizer, oscilação. Por um lado, é uma discussão importantíssima no seio do judaísmo. Acho que o Bernardo valida muito a pluralidade. Nesse ponto eu li o livro de uma maneira diferente da do Boris, quer dizer, justamente o texto que você fala e a admoestação do rabino bem financiado, assim, são coisas que eu acho que é justamente contra isso que o Bernardo escreve. Eu gostei muito, assim, de ver essa possibilidade de um judaísmo muito mais plural do que eu imaginava, inclusive com referências a muitas práticas que eu imaginava que fossem externas à religião e que, no entanto, aparecem quando se cita Hillel, quando se cita os caraitas, etc. Quer dizer, há uma riqueza, uma variedade muito maior do que eu conheci, embora ela seja apenas indicada. Quer dizer, mas acho que, então, nesse sentido, acho que existe uma discussão interna ao mundo judaico, que é como você pode ser judeu sem necessariamente ter que se pautar pelo primado ortodoxo, cujo... Bom, também o livro é um grande livro, né? Quer dizer, é um livro que explica todo o fenômeno político de mudança nos últimos séculos, com ênfase neles, mas vindo desde a antiguidade, mas com ênfase nesses últimos tempos, como que existe, inclusive, o que aparentemente é um retrocesso, né? Quer dizer, num processo de laicização, de encontro do judaísmo com a modernidade, de repente uma tomada de poder no âmbito judaico pelos ortodoxos, mesmo ultra-ortodoxos, ainda sendo minoritários no conjunto global. Acho que tudo isso é muito claro, é muito positivo, e eu acho que isso culmina num achado, que é a ideia de que a figura do judeu perturbado identitariamente é, de certa forma, um modelo do pós-moderno perturbado identitariamente. Quer dizer, esse encontro entre o judeu e o pós-moderno, eu acho que é um dos achados do livro. Quer dizer, tão longe de pensarmos o judaísmo numa surenchère, numa exacerbação identitária, nós pensarmos o judaísmo como um universo que coloca a identidade em xeque e permite muitas identidades. Então, há lugar para Lubavitch no universo que o Bernardo descreve. Só que Lubavitch não tem o monopólio. O momento tocante, o momento que realmente me comoveu, foi dos soldados israelenses que são mortos em lutas. Sobre essas lutas a gente pode ter qualquer juízo, mas a questão é que não lhes é autorizado o enterro no cemitério militar, porque eles não são filhos de mãe judia, são muitas vezes judeus russos. Então, o homem que deu a vida pela pátria que ele escolheu tem a sua identidade negada devido ao poder do ultra-ortodoxo em Israel. Acho que esse momento realmente me comoveu. Então, acho que, vamos dizer, um dos pontos principais que eu vejo no livro é esse lado democrático, profundamente democrático, mas que consegue ser profundamente democrático pela opção pós-moderna. Isso não é trivial. É muito comum que a gente identifique a modernidade e a democracia. A ideia de que a democracia esteja no pós-moderno, justamente na pluralidade identitária que ele proporciona, é um achado. E a ideia de que o judeu, longe de ser uma identidade precisa, por excelência, ser justamente aquele que põe em xeque a identidade, é uma ideia muito interessante. Eu acho que e acho que nesse sentido é que eu entendi judaísmo para todos. Quer dizer, nesse sentido, mesmo quem não é judeu, mesmo quem não pretende ser judeu por tal ou qual razão, ou porque não pode, ou sei lá o que, a questão da conversão e da identidade evidentemente perpassa um pouco o livro, em subtexto, antes de ser tratada explicitamente quase nas últimas páginas, mas tem algo a aprender dessa experiência plural e disso que ele coloca. Aí eu tenho uma dúvida um pouco técnica no livro, que é justamente essa questão do proselitismo. O Bernardo argumenta que o proselitismo, como eu dizia, foi barrado ao judaísmo porque, sendo uma religião minoritária e mais ou menos reprimida, às vezes mais pelos cristãos, às vezes menos pelos muçulmanos, mas os judeus acabaram aceitando essa condição de não poder propor sua religião à conversão de outras pessoas que pertencessem a outra fé, porque o muçulmano que abjurasse, o católico, o cristão que fizesse apostasia, estava se condenando à morte. Então isso era obviamente inviável,
esse ponto está certo. Mas eu me pergunto se ele não vai um pouco longe, o Bernardo não vai um pouco longe ao colocar a recusa do proselitismo como algo que se origina externamente. Eu penso isso primeiro pela ideia já no Velho Testamento de povo eleito. Isso é um ponto que ele também trata rapidamente, mas de maneira muito correta, a meu ver, quer dizer, que a relação dos judeus com o seu Deus passa por um momento, desde um possível politeísmo vago, Elohim, palavra plural, depois a ideia de que o Deus de Israel existe, mas existem também os deuses dos outros povos, só que o Deus de Israel é mais poderoso, até chegar a ideia de que é o Deus único, verdadeiro, e que os outros deuses não são falsos deuses. O estatuto de Baal e Astarté, digamos, né? Quer dizer, Baal e Astarté são deuses reais, porém inferiores, ou Baal e Astarté são nem existem, são demônios ou são ficções, etc. Mas acho que existe esse elemento do povo eleito, da aliança de Deus com um povo determinado, mas o próprio Bernardo, na página 159, essa mania que a gente tem de citar páginas, vocês não vão ler, não vão olhar para ver se a gente conferiu, mas a gente usa isso para fingir que enfim, que está falando sério, né? Então, mas na página 159, Bernardo tem uma passagem em que ele falando justamente da expansão do judaísmo, da possível expansão, ele diz, na diáspora, e isso já é uma distinção, porque não se aplica necessariamente a Israel, o judaísmo humanista deverá expandir os ritos de judaização que não impliquem declaração de crença religiosa. Isso é fabuloso, que é uma ideia claríssima, é filha da ideia do judeu ateu ou agnóstico. Só que o Bernardo transforma o judeu ateu ou agnóstico em um judeu secular, que acho que tranquiliza mais o futuro das pessoas que estão na mesa. Então, bom, já vi que o Boris não concorda. Nunca vai ficar tranquilo. Não. A religião sai pela porta e entra pela janela. Mas, enfim, assim, o ponto que me interessa aqui. Serão institucionalmente judeus aqueles que se identificam com o judaísmo. Agora, quem são? Seja por nascimento de pai ou mãe judia. Bom, já introduz o patrilinearismo que rompe, portanto, com os ortodoxos. Mas por nascimento. Sejam não judeus que decidiram se casar com judeus e construir para os filhos uma família judia. O que eu notei aí, Bernardo, é que só se entra no mundo judaico pela família. Mesmo no judaísmo secular, não há como entrar no judaísmo por uma conversão. Quer dizer, se eu, de repente, hoje, decidir que eu quero ser judeu, mas não tiver uma mulher judia que queira casar comigo, eu estou fora. Quer dizer, é o que eu entendi do seu texto. Não. Mas, enfim, eu acho que, nesse sentido, eu senti também, quer dizer, a exclusão do proselitismo não é apenas uma coisa imposta de fora. Eu acho que ela faz parte um tanto do mundo judaico. Quer dizer, faz parte, pode ser que a pressão muçulmana e cristã tenha sido decisiva historicamente, mas na leitura que eu fiz do livro do Bernardo, o próprio livro não abre um espaço, digamos, para a conversão ao judeu de um interessado, de um simpatizante, alguém que leu, que gostou, que acha interessante, quer ser judeu. Não haveria isso. Isso me faz, para concluir, me perguntar o seguinte, quer dizer, então, se nós estamos abrindo a ideia do judeu secular, se essa é a expansão que o Bernardo está propondo, o judeu secular seria, de certa forma, epítome da identidade minoritária? Seria talvez isso que seria talvez a mensagem importante? Eu lembro, eu estive em Israel em 1970, pouco antes da Guerra do Kippur. Acho que foi 73. Isso, 73. E eu lembro quando eu cheguei a esplanada, lá perto do Muro das Lamentações, onde tem, eu nunca sei se o estatuto atual, um templo importante. Então, mas quando eu cheguei lá, teve tinha um guia árabe que perguntou a mim, um amigo de origem judaica, se nós éramos cristãos ou judeus. Eu respondi que não era nenhuma coisa. Mas lá eu vi que lá eu era cristão. Não tinha como não ser cristão. Meu filho, que não foi batizado, obviamente seria cristão nesse universo. Que é um pouco o estatuto. Então, me pergunto se esse estatuto do judeu, como minoritário em todos os países do mundo, excetuando Israel, se esse estatuto não está... quer dizer, se uma das aberturas do livro do Bernardo, aí já saindo
da questão do proselitismo, mas pegando outro aspecto. Se uma das aberturas não seria para a gente pensar as identidades minoritárias que não são colocadas a despeito nosso. Quer dizer, então não importa se eu creio em Cristo ou não, não importa se eu fui batizado ou não, não importa se eu vou à igreja ou não, o fato é que, por uma determinada cultura, eu sou, em determinadas partes do mundo, cristão, como vários de vocês são aqui, em outras partes do mundo, judeus, mesmo que também sejam corintianos e tenham múltiplas identidades, que aí nós entramos no lado democrático do pós-moderno. Então, essa é a questão que, quer dizer, em síntese, eu queria levantar esse aspecto de como esse jogo que há no texto entre, vamos dizer, um livro feito para judeus seculares pensarem o judaísmo de uma forma mais democrática, se sentirem mais confortáveis na sua identidade plural judaica. Esse é o lado de autoajuda do livro do E o outro lado, que é o lado do livro que pode se referir a toda experiência identitária e minoritária. Agora eu queria, se permite, 2 minutos, discordar do Boris na questão do Holocausto. Do Holocausto. Na questão do Holocausto. Eu concordo que o Holocausto judaico é um fenômeno que, pela sua natureza e pelo seu impacto, tem uma singularidade, como você mesmo disse, que, no fundo, todo fenômeno histórico relevante é passível também de ter. Mas se todo fenômeno histórico é passível de ser singular, aí não é uma diferença específica do Holocausto judaico. Agora, eu me pergunto se nós não poderíamos pensar que existe um fenômeno de massacre étnico. Eu pegaria duas ou três características. Primeiro, algo muito moderno, algo, vamos dizer, bem do século XX para o XXI. Não estou confundindo com outros massacres étnicos anteriores. Muito moderno porque inclui também o uso da tecnologia. Então, nós não podemos pensar o Holocausto sem um avanço tecnológico, por assim dizer, é um avanço em que a tecnologia ou os instrumentos vão muito além da cabeça das pessoas que usam. A cabeça é medíocre, a cabeça é detestável, os instrumentos são notáveis. Então, isso pode... Agora, se nós pensarmos num massacre étnico de grande escala, utilizando instrumentos tecnológicos fortes, e isso num ambiente, e também contrastando isso com um ambiente que já foi marcado pelas luzes, eu acho que nós poderíamos pelo menos acrescentar o caso do massacre de ciganos, alguns massacres na antiga Iugoslávia e certamente, possivelmente o massacre dos Tutsi pelos Hutus na África. Quer dizer, mas aí eu não chego a discordar de você, apenas eu pensaria. O Holocausto judaico pelos nazistas talvez tenha constituído, seja a matriz de outros exemplos desse fenômeno que eu estou tentando tipificar. Você pode pôr os armênios, isso que eu ia falar. Armênios. Sem nenhuma tecnologia. Não, claro. Mas sabe o que é? Posso dar só um dedinho? Tem coisas no Holocausto que são extraordinárias, no sentido de que esses teus exemplos são massacres, evidentemente. Mas o caso do nazismo tem um aspecto muito importante, que é a crise do iluminismo, o que acontece num país como a Alemanha. E se me permite... Não, eu terminei. Muito obrigado a vocês. Primeiro aplausos ao Renato. Obrigado, senhor.